Bom dia, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, telespectadores, ouvintes da FM Assembleia. Eu tenho 3 assuntos para tratar aqui, senhor presidente. Eu tenho uma nota aqui do Sindicato dos Bancários sobre a redução das agências do Banco do Brasil, um assunto sobre, vou voltar e dessa vez aprofundar um pouquinho o tema do projeto de indicação e discussão sobre implantação da tarifa única no transporte metropolitano na região do Cariri, é um projeto que nós estamos apresentando, e uma reflexão sobre o projeto do Complexo Industrial Portuário do PECEM, que, ao meu ver, é uma das grandes saídas para a crise que existe no Estado e para os problemas que o país enfrenta. O Sindicato dos Bancários, ele faz uma nota à imprensa e à população em geral, dizendo o seguinte: redução das agências do Banco do Brasil vai prejudicar a população. O Sindicato dos Bancários vê com extrema preocupação e condena veementemente as medidas anunciadas no domingo, dia 20, pelo Banco do Brasil, que prevê a redução de 402 agências em todo o país, além da transformação de outras 379 em postos de atendimento. Para o sindicato, será a população a principal prejudicada, com o processo de reestruturação em curso, uma vez que quem sofrerá os impactos diretos da diminuição dos postos de trabalho e da extinção das agências, tão essenciais para o atendimento de qualidade ao público e que já sofre com as filas longas e com o tempo de espera. Trata-se de um triste capítulo do descaso do governo ilegítimo de Michel Temer para com as empresas públicas e constituições do porte do Banco do Brasil, que terá reduzido seu papel de fomentador da economia como objetivo principal de preparar o terreno para a sua privatização. Perde o mercado interno, perde a sociedade e perde o Brasil. Sindicato dos Bancários, esse aqui no caso o Sindicato de Brasília. Fiquei mais preocupado ainda ontem quando assisti a fala do ministro Meirelles, aonde ele coloca uma imposição aos estados que é redução dos custos, congelamento dos salários, não contratação de novos servidores, demissões, como pré-condição para pagar o que é de direito aos estados, a parcela dos estados na questão dos recursos que estão sendo repatriados, dinheiro que saiu ilegalmente, que agora está voltando ao país, e que os estados merecem uma participação nesses recursos, estados e municípios, e que precisam os estados para amenizar um pouco a crise em que se encontram. Na verdade, essa questão do Banco do Brasil, que vai atingir a Caixa Econômica também, já se fala nisso, é a contramão da solução do problema, que é exatamente a redução de despesas penalizando os trabalhadores. E nós entendemos que as medidas devem ir exatamente na contramão disso. O governo precisa ter projetos e ter propostas para incrementar a economia, para fazer com que o país volte a crescer, e não medidas drásticas que provocam redução de investimentos públicos e que fazem com que a economia continue a atrofiar. O deputado Fernando Hugo quer dizer que os problemas que o Brasil atravessa agora são de responsabilidade do governo Lula e Dilma. E isso não é verdade. Isso é um erro grotesco e uma tentativa de manipular a opinião pública. E vou dizer por quê. O deputado Fernando Hugo esquece que anterior a Lula estava lá Fernando Henrique saqueando os cofres públicos e entregando todo o patrimônio brasileiro às multinacionais e às transnacionais. E agora, e é verdade, quando ele se refere ao governo Temer, o governo golpista, que quer trazer de volta as mesmas medidas que Fernando Henrique tentou fazer no passado e não conseguiu complementar, as medidas do neoliberalismo, de redução do papel do Estado nas suas funções prioritárias, como a saúde, a educação, a geração de emprego, o fomento à indústria nacional. E agora o Temer quer fazer isso
as mesmas práticas danosas Santana, e que estão destruindo a nação brasileira. Linha guia também, deputado? Eu vou ter que... E essas práticas, elas precisam ser condenadas, porque o que se está colocando é a lei a serviço dos grandes grupos econômicos. O Fernando Henrique, lá no passado, quis fazer a mesma coisa de Temer, perseguiu os bancários, foram bancários que se suicidaram, que foram demitidos, implantou programas de demissão voluntária e foi um desastre para o país. E o PT tem um grande legado que deixa para essa nação. Ontem mesmo aqui na tribuna, o deputado Fernando Hugo estava elogiando o programa Minha Casa Minha Vida, que foi uma grande ação do governo para gerar emprego, para ocupar principalmente aquela mão de obra mais desqualificada, e entregando as casas praticamente de graça e prontas e imobiliadas para os trabalhadores mais pobres. Você recomeçou honesto e justo. Então, eu tenho que ser claro e dizer que estou aqui, nessa tribuna, para defender os bancários contra a perseguição do governo Temer, para defender os servidores públicos contra a tentativa de acabar com as aposentadorias, um direito garantido e já pago por muitos servidores que estão sendo perseguidos. Eu queria agradecer ao deputado Eumano pela sua contribuição, acrescentando esses dados que são de fundamental importância, e dizer ainda que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, salvo engano, são 4º e 5º bancos, respectivamente, em lucros hoje no Brasil, e que eles têm exatamente esse papel de ser um banco para fomentar o desenvolvimento social, e exatamente o que se quer fazer é o contrário. Eu acho que por trás disso, na lógica do Estado mínimo, está a intenção de reduzir o papel dos bancos públicos e abrir espaço para os bancos privados. E o processo de privatização desses bancos que está na lógica do governo Temer.